Trindade de Deus. Antes de estar lendo esse trechinho aqui, irmãos, eu vou ler umas coisinhas aqui antes para a gente poder entender um pouquinho sobre a Trindade, bem? Então, aqui está escrito assim, algo que eu separei. Antes de tudo, é preciso definir o que é a doutrina da Trindade, pois até mesmo muitos cristãos se perdem nesse quesito. Por Trindade, não queremos dizer que acreditamos em 3 deuses, pois para nós há somente um Deus. Isaías 43:10. Ao invés disso, queremos dizer que na divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como nós já conhecemos. Pode parecer um paradoxo, mas Deus é 3 em um simultaneamente. Precisamos fazer distinção entre o termo pessoa e natureza. As pessoas em Deus são 3, mas uma só é a natureza, que consiste na onipotência, onisciência e onipresença. Vários exemplos foram apresentados para exemplificar este caso, porém o triângulo equilátero é o que mais se aproxima desse conceito. O triângulo é indivisível, assim como Deus, simbolizando por toda a figura, né? A figura do triângulo, no caso, né? Estamos falando aqui. Todavia, cada lado é distinto do outro e contudo formam a mesma figura, que só existe com os 3 lados iguais, assim tornando a analogia, ou seja, o triângulo, né? O Pai não é Filho, o Filho não é o Espírito Santo e vice-versa, porém eles constituem o mesmo Deus. A individualidade pessoal é mantida, bem como a unidade. Assim, Deus não é somente Pai, nem somente o Filho e nem tampouco somente o Espírito Santo. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, o que está escrito aqui na apostila, número 1. Cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e que essas 3 pessoas são um só Deus, iguais em poder e glória. Declaramos isto baseado na própria palavra de Deus. Apesar da palavra Trindade não aparecer na Bíblia, temos várias passagens bíblicas que provam a existência de Deus em 3 pessoas. 2. Ninguém pode compreender plenamente a Trindade. É impossível compreendermos Deus com nossa mente limitada, pois Deus é infinito. Aliás, não conseguimos compreender nem a criação desse Deus infinitamente poderoso. Ou você pode entender e explicar o universo e o espaço sideral? É difícil, né, irmãos? A gente sempre fala, né, que às vezes tem pessoas que quando vêm para Cristo, elas perguntam, mas como que é essa coisa de Trindade, né? Como entender 3 deuses, digamos assim, um só Deus, né? As pessoas muitas vezes falam que é 3 deuses, né? Mas a gente tem que explicar que são 3 pessoas, né? E que é um só Deus, mas que cada um tem a sua personalidade, né? A natureza é a mesma, mas a personalidade de cada um é diferente, né? Como a gente já falou, Deus não é o Filho, nem o Espírito Santo, e nenhum, e vice-versa, né? Então a gente não tem como entender. Se a gente for procurar entender, realmente a gente vai acabar ficando louco do que entender, né? Então, é o que está falando aqui no 2. No 3. No entanto, é impossível conhecermos a Deus intimamente e rejeitarmos a Trindade. A respeito da triunidade de Deus, alguém disse: se tentarmos entender, ficaremos loucos. Se rejeitarmos, pereceremos no inferno, porque vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 3:12, esse verso, né? E o 4. Em João 14:9, Jesus se identifica como o Pai. No verso 16, ele fala do Espírito Santo como sendo o Consolador que viria para tomar o seu lugar. João 14:9, nós vamos ler lá o que está escrito. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Então, Jesus ele se identifica como sendo o próprio Pai, né? Ou seja, não que ele seja o Pai, mas a figura, se você olhar para Cristo, automaticamente você vai ver o Pai na figura de Cristo. Porque ele mesmo fala, né? Aquilo que o Pai faz, eu também faço. Aquilo que o Pai fala, eu também falo. E
E ele ainda fala mais, né? O meu pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, então tudo aquilo que Jesus veio e fez aqui na terra é porque ele viu o pai fazer. Então por isso ele se identifica como sendo o pai. Então por isso ele fala aqui para Filipe: mas Filipe, vocês estão me vendo, vocês ainda me perguntam aonde está o pai, né? Ou seja, se vocês me verem a mim e me conhecerem, vocês vão conhecer o pai, porque eu faço o que o pai faz, falo o que o pai fala, né? 5, irmãos. É óbvio a presença da Trindade na criação. O verbo na terceira pessoa do plural, nós. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O mesmo ocorre em Gênesis 11, 7, por ocasião da construção da Torre de Babel. Gênesis 11, 7. Está escrito assim, irmãos. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. Ou seja, nessa versão está escrito desçamos, né? E aqui está falando que eles se falam no plural, né? Então, seja assim, ele nunca fala Deus como eu, mas sempre como nós. Ele sempre se refere a ele como nós, né? Façamos nós o homem nossa imagem e semelhança, ou seja, a nossa imagem, né? A nossa semelhança. E aqui é a mesma coisa, desçamos, né? Ou seja, vamos descer todos, né? Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para confundir ali a linguagem de todos, que é o Gênesis 11, 7 que está falando, amém? Número 6. Na carta aos Efésios, capítulo 1, Paulo descreve como cada uma das 3 pessoas da divindade desempenha papéis diferentes e específicos no plano de salvação do homem. Efésios 1, versos 3 e 6. Está escrito assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória, gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo sangue segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e que nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então Paulo descreve como cada uma das 3 pessoas da divindade desempenha um papel específico do plano de salvação do homem, né, do ser humano. Então cada um aqui faz alguma coisa e é o que a gente vai ler agora. O que o Pai fez? Versos 3 a 6, irmãos. For ler aí o que o Pai fez nos versos de 3 a 6, a gente vai poder responder aqui o que o Pai fez. Primeira coisa, irmãos, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais.
Se a gente ler do 3 ao 6 aqui, vai ter assim: nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, né? Com Cristo. A segunda coisa, o que o Pai fez? Ele nos elegeu nele. Amém? Isso aqui a gente vai encontrar no versículo 4. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. A gente vai encontrar isso no verso 5. No verso 6 a gente encontra para que ele nos predestinou, né, em Cristo. Para o louvor e glória da graça, da sua graça. Amém? Os irmãos anotaram aí? Então, o que o Pai fez? Ele fez 4 coisas, amém? Conforme os versos 3 a 6. Agora, o que o Filho fez? A gente vai encontrar o que o Filho fez nos versos de 7 ao 13. No verso 7, irmãos, a gente vai encontrar ele nos redimiu. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Amém? A segunda coisa que o Filho fez: nos fez abundar em toda a sabedoria e prudência. Verso 9 a gente encontra isso. E fez com que conhecêssemos o ministério da sua vontade, segundo a boa determinação. Comemos. A gente vai encontrar isso no versículo 8, amém? Peraí, agora eu confundi aqui, comemos. Versículo 7, ele nos redimiu. Toda a sabedoria e prudência, a segunda coisa, no versículo 8. Versículo 9, descobrindo nós o mistério da sua vontade. Então, aí no versículo 9, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, amém? Segundo a sua boa determinação que me propôs. Quarta coisa, fomos feito herança, nos tornou herança, havendo sido predestinados conforme o propósito dele. Isso a gente encontra no verso 10. Não, no versículo 11, desculpe. E aí, para que ele nos predestinou, né? Para sermos louvor de sua glória. Versículo 14. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Vai de novo? Vamos lá. O que o Espírito Santo faz? Os versos 13 ao 14. O que o Espírito Santo faz? Nos selou com ele, amém? Nele também tem ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Amém? Esse é o que o Espírito Santo faz. Segunda coisa, ele é o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia para a redenção da possessão para o louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele é o nosso penhor. Para quê? Para a redenção e da possessão para o louvor da sua própria glória, irmãos. Então, além de o que o Pai fez, o Filho fez, o Espírito Santo fez, foi para não só beneficiar a nós mesmos, mas para que toda essa glória volte para eles, né? Então, por isso que a gente sempre fala daquele versículo, né? Eu só não sei onde que está, mas eu sei o versículo, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Agora vamos lá. Número 7. Na oração, nós oramos ao Pai em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. Na bênção apostólica, o apóstolo Paulo invoca a Trindade Santa. Vamos ler em 2 Coríntios 13:13. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, segundo, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso é o que Paulo está invocando na oração que ele está falando, né? Então aqui ele está invocando a Trindade Santa, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo.
9. A presença da Trindade no batismo de Jesus. A gente vai encontrar isso em Mateus 3. Mateus 3, do versículo 13 ao 17. Os irmãos acho que conhecem essa passagem, né? Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão, para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água. Aqui está a primeira presença, Jesus. E viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer como uma pomba. A segunda presença da Trindade. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ou seja, a terceira presença. Amém, irmãos? Então aqui a gente encontra a presença da Trindade no batismo de Jesus. Número 10. Jesus ordenou que o batismo nas águas fosse feito em nome de quem, irmãos? Conforme Mateus 28, 19. Alguém sabe responder? Em nome de quem? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Agora vamos lá para onde está escrito Deus Pai. Existe mais do que um Deus verdadeiro? Os irmãos creem que existe? Vamos ver o que Isaías está dizendo. Isaías 43:10. A resposta é não, né? Mas vamos ver o que está dizendo Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, creiais em mim e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e nem haverá outro depois de mim. Amém? Então o próprio Deus, ele testifica dele próprio, né? Olha, não existe nenhum Deus antes de mim, e nem depois de mim também vai existir, tão pouco vai existir. Amém? A gente vai encontrar outra em 44:6 de Isaías também. 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Então em Isaías a gente já encontra 2 versos onde fala que Deus é um só. E 46:5 também fala a mesma coisa. 46:5 diz assim: Um dirá: Eu sou do Senhor, e outro se chamará pelo nome de Jacó, e aquele outro escreverá na própria mão: Eu sou do Senhor, e tomará o nome Israel por sobrenome. Amém? 46:9 também está dizendo a mesma coisa. Todos os que fazem milagre, imagens esculpidas, não são nada. Os seus objetos mais preciosos não têm valor nenhum. Suas próprias testemunhas não veem nada, nem entendem para sua vergonha. Então, irmãos, a gente encontra vários textos na Bíblia onde fala que só existe um Deus. Não existe outro nem antes e nem depois. Como a gente estava falando semana passada, sobre as seitas, não sei onde as pessoas colocam certos versículos na Bíblia. O que eles fazem com isso? Qual é o tipo de ensinamento que eles dão a respeito de falar que existe um outro Deus, por exemplo, o espírita, digamos assim, e não só espírita, mas outras também, que dizem que existem outros deuses, Há alguma coisa impossível para Deus? Não, queridos? Nada é impossível para Deus, amém? Amém. Deus é chamado de Todo-Poderoso. Gênesis 17. Quando
Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Amém? Então, Deus é chamado de todo, nós pode acrescentar aí para responder, Todo-Poderoso, amém? Conforme 17 de Gênesis. Vamos para o número 3 ainda, né? A presença de Deus enche o que, irmãos? Enche-o, conforme Jeremias. Conforme Jeremias 23, 24. Diz assim: pode alguém se esconder em esconderijos sem que eu veja? Diz o Senhor. Não sou eu o que enche os céus e a terra? Diz o Senhor. Amém? Então, para os irmãos responder aí, a presença de Deus enche o que, irmãos? Enche o céu e a terra. Amém? Salmo 139, para a gente responder aí qual é a pergunta do número 4. Há alguma coisa que Deus não sabe? Salmo 139. 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Amém? Acho que só esse versículo já responde, né? Não há nada que a gente possa esconder que o Senhor não saiba. Não há coisa que Deus também não saiba, né? 1 João 3,20. João 3,20. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Amém? Então, queridos, Deus e não há coisa alguma que Deus não saiba. Amém? O que Deus fez para provar o seu amor para conosco, irmãos? Qual foi a maior prova de amor que o Senhor nos deu para provar o seu amor? Quem sabe? Amém? Em Romanos 5,8 está dizendo que em Cristo, em que Cristo morreu por nós, ainda sendo pecadores, irmãos. Isso faz toda a diferença, né? E o Senhor, Deus entregou o seu Filho, mesmo nós sendo pecadores, para nos provar, digamos assim, o seu amor por nós. Porque, quem sabe, se nós não fôssemos pecadores, né? Talvez a gente nem cresce que Ele nos deu por amor de nós. Mas para nos provar isso, mesmo a gente não sendo merecedor, né? Deu a vida do seu Filho como prova do seu amor. Então, irmãos, eu acho complicado a gente falar que Jesus não existiu. Enfim, né? Tantas coisas que a gente ouve falar aí, né? Só Deus mesmo. Deus Filho. Jesus é Deus, como diz em João 1:1-3. Jesus é Deus. Vai responder a pergunta, João 1, versículo 1-3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Então, acho que não é isso aqui não, peraí. Eu respondi: é Deus conosco, amém? Perdão, estou confundindo aqui, comendo. É
que Jesus é Deus, a pergunta é essa. Desculpa, mas eu não prestei atenção na pergunta aqui. Está perguntando se Jesus é Deus, né? Então está respondendo sim, conforme João 1:3, né? Que Jesus ele é Deus, né? Porque está falando que Jesus era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então o primeiro versículo já responde essa pergunta, que Jesus ele é Deus, amém? Não me perdoa, não estou lendo direito aqui. Em João 20:28, Tomé chamou Jesus de Senhor e o que mais, irmãos? Meu e Deus meu, amém? João 20:28. Esse versículo eu acho que os irmãos conhecem, né? Quando Jesus aparece aos discípulos ali e Tomé, ele não crê muito, né? Um pouquinho antes da conversa era que eu só acreditaria se Jesus estivesse na minha frente e colocasse a mão, né? No seu lado direito e visse os pregos. Então, aqui 28. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu, né? E Jesus disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não me viram e creram, né? Essa é a passagem que está falando sobre Tomé, né? A gente responde aqui a pergunta: Senhor meu e Deus meu, amém? Número 3. Em Mateus 1:23, Jesus foi chamado do quê, irmãos? Os irmãos conhecem alguma canção que fala Emanuel? Acho que do Fernandinho, né? Tem uma canção que fala Emanuel, né? O que significa Emanuel? O que quer dizer isso? É Deus o que? Deus conosco, né? Amém? Está muito rápido o jogo? Número 3. Aliás, número 4. Em Isaías 9. Isaías 9. Jesus foi chamado por quê, irmãos? Tem um louvor que tem essa resposta. Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será o quê? Maravilhoso. Os irmãos podem acrescentar aí. Do que Jesus foi chamado? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno e Príncipe da paz. Amém? Amém. Conforme Isaías 9:6-7, Jesus foi chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém? Agora em Tito 2:13. Tito 2:13. O apóstolo Paulo declara ser Jesus Cristo quem, irmãos? O grande o quê? Nós já falamos aí duas perguntinhas atrás, né? Que Jesus era o quê? Ele era, é Deus, né? Então é o grande Deus. E, vamos ler lá, Tito 2:13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso grande Deus, o nosso Salvador. Amém? Amém. Número 6. Uma grande prova de que Jesus é Deus e que no terceiro dia, depois do seu sepultamento, ele o que, irmãos? Acho que a gente nem precisa ler, né? O que o Senhor fez, né, ao terceiro dia. Amém? Ressuscitou. Isso a gente vai encontrar em Lucas 9:22 e Mateus 28, do 1 ao 7. Número 7, irmãos. Agora Jesus está sentado num lugar de honra no céu. E o que ele faz lá, irmãos, por nós? O que Jesus ele é por nós? Ele intercede, amém? Ele é o nosso advogado, amém? Ele intercede a Deus a favor de quem, queridos? A favor de Satanás? A nosso favor, amém? Romanos 8:34. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Está escrito. Romanos 8.
quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Ou seja, ele intercede a Deus a nosso favor. Amém? Número 8. Irmãos, quem julgará o mundo? Conforme Mateus 25. Alguém sabe responder sem ler lá? Mateus 25, 31. Quem se habilita a responder, irmão? Quem julgará o mundo? Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso. Amém? Ou seja, o Filho do Homem, amém? Quem estará à sua direita? Quem estará à sua direita, irmãos, naquele grande dia? Quando Jesus vier, ele vai julgar as nações, ele vai apartar um para a sua direita e outro para a sua esquerda. Então a pergunta é, quem vai estar à sua direita, irmãos? À direita de Jesus, quando naquele grande dia, quando ele voltar, à sua direita, ele vai fazer aquilo que o pastor faz com as ovelhas, ele põe para um lado, e os bodes eles põem para o outro. Quem é a ovelha, irmão? Amém? À sua direita. Então os bodes, irmão, ele vai separar para onde? Para a sua esquerda. Amém? Número 9. Conforme 2 João 7 ao 11. João 7 ao 11. Ah, tá. Existem algumas seitas que não aceitam Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso. Estude 2 João do 7 ao 11, Salmo 9, versículo 2 e Romanos 1, versículo 4. Compare Isaías 44, 6 com as palavras de Jesus Cristo em Apocalipse 1, 17 e 22, do versículo 12 ao 13. Bom, como a gente já estudou sobre as seitas, né? A gente já entendeu alguma coisa do que são as seitas, né? Do porquê que vem a existir seitas, do porquê que tem tanta doutrina, falsas doutrinas, né? E aqui está falando, existem algumas seitas que não aceitam Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso. Agora, por quê, irmão? Vamos lá ver em 2 João, do versículo 7 ao 11. Porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é o enganador e o anticristo. Amém, irmãos? Ou seja, para que as pessoas não creiam que Jesus Cristo ele veio, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, então o que o enganador faz? Ele traz essas pessoas com esse engano de que Jesus Cristo não veio, né? De que Jesus Cristo ele não vem em corpo e assim procede é o enganador e o anticristo. Amém? Verso 8. Tende cuidado de vós mesmos para que não destruídes o fruto do nosso trabalho, mas para que pelo contrário venhas a receber plena recompensa. Do 7 a 11. Todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, este tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não o recebais em casa, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta participa de suas obras más. Embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que a vossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita enviam saudações. Então aqui, conforme o João está falando, é praticamente o que o apóstolo Paulo também ensina, né? Que a gente leu sobre seitas, né? Olha, se eu vier ensinar alguma coisa do fundamento que já foi colocado sobre vós, né? Ou se um anjo mesmo vier falar de que é outra coisa, é outro evangelho, ó, seja considerado anátema, que significa maldito ou amaldiçoado. Então, o ensino, a gente vê que o ensino de João também é a mesma coisa, só que em outras palavras João está falando isso, né? Agora, Salmo 90, irmãos. Esse de João, qual foi o versículo que você leu? Não entendi? O de João, qual foi o versículo que você leu? 2 João, capítulo 1, né?
do 7 ao 11. Porque segundo João só tem um capítulo, né, irmãos? Então é só do 7 ao versículo 11. Está dando esse ensinamento. Agora, Salmo 92. Está marcado. Eu também confundi, que eu achei que fosse João 7, mas não tem. Como é João, só tem um capítulo. Então é o capítulo 1, versículo 7 ao versículo 11, amém? Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Romanos 1, verso 4. E com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, mais uma vez aqui falando, tanto como o Salmo que a gente acabou de ler, né, que está falando que ele era antes de todas as coisas, e aqui também falando a mesma coisa, declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então já está falando aquilo que João está falando a respeito de que não creia, né, no anticristo, né, porque ele vai vir e vai falar que não veio Jesus em corpo presente, né, e que morreu e ascendeu aos céus. Agora vamos comparar Isaías 44:6 com Apocalipse. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Amém? Apocalipse 1:17. Quando vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora Apocalipse 22, do verso 12 ao 13. Venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, se a gente for comparar aqui, irmãos, Isaías 44 com Apocalipse, está falando a mesma coisa, né? De que ele é o primeiro e o último. De que ele é o Alfa e o Ômega, né? O primeiro e o último. Você tem alguma dúvida até aqui? Da Diogo? Tem alguma pergunta, algum comentário? Da Diogo? Se você tem, como que eu vou dizer? Tem alguma dúvida em relação à Trindade? Tá, Diogo? Todo mundo já tem noção do que é a Trindade aqui? Tá, Diogo? Deus e Espírito Santo, amém, irmãos? Agora a gente já falou sobre Deus Pai, falamos sobre o Deus Filho, agora vamos falar sobre o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, não uma força ativa de Deus como alguns dizem. Uma força ativa não pode se entristecer. Porém, a Bíblia diz que podemos entristecer o Espírito Santo. E não o que então, irmãos? Para responder aqui a pergunta. E não entristeçais, amém? O Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. A Bíblia diz também que o Espírito Santo intercede por quem, irmãos? Nós, né? Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Romanos 8, do 26 ao 27,
Só uma pessoa, não uma força ativa, pode interceder. Para terminar aqui sobre que não existe força. Amém, irmãos? Uma força não pode se entristecer, uma força não pode interceder por alguém, a não ser uma pessoa. Amém? Romanos 8, do 26 ao 27. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Algumas versões falam com gemidos inexprimíveis, né? Verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Então, conforme Romanos do 8 ao 26 e 27, está falando a mesma coisa, que uma força ativa, ela não pode interceder, né? Ela não pode fazer isso que está falando aqui, ó, nos socorrer na nossa fraqueza. Isso se compara justamente com aquilo que a gente é acostumado a fazer, né? Por exemplo, quando a gente vê alguém que está fraco, que está debilitado, até mesmo doente, o que a gente faz? A gente vai lá e socorre essa pessoa, né? Então, se não for uma pessoa, não tem como fazer isso. Não tem como você ir lá e ajudar, não tem como você interceder. Amém? Então, esses versos são para dizer isso, né? Então, se alguém, como a irmã falou hoje, né, que veio aí o TJ perguntar sobre falar sobre a Trindade, que não crê nisso, não crê aquilo, mas não crê por quê, né? Então aqui esse estudo já está falando isso, irmão, né? Por exemplo, se for para falar sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo não é somente uma força, irmão. Ele é uma pessoa. Por quê? Conforme Romanos, conforme em Efésios 4:30 que a gente leu, a gente já tem como uma base bíblica para poder combater os argumentos que eles têm. Amém? O Espírito Santo é quem? É Deus? Sim. Amém? O Espírito Santo, ele é Deus. Quem é que convence o homem do seu pecado, irmão? O Espírito Santo, amém? Conforme João 16. João 16, do 7 ao 8. Todavia, digo-vos a verdade, é para que o vosso benefício que eu vou, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso aqui é Jesus falando, irmão, que ele precisava ir para o Pai, né? E se ele não fosse, não teria como ele enviar o Consolador. Então, quando ele foi, ele enviou o Consolador, para quê? Para que ele pudesse convencer o mundo de todo o pecado, de toda a justiça e do juízo. Amém? Então, número 3. Quem nos ajuda a viver uma vida santificada, irmãos? Quem é que pode nos ajudar a ter uma vida santificada? Os irmãos responder a pergunta aqui. O Espírito Santo, amém? Conforme Gálatas 5, do 16 ao 24. Então aqui também já é mais uma base bíblica para a gente falar que o Espírito Santo não é apenas uma força, amém? Mas é uma pessoa em si. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito Santo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, qual é a obra da carne, irmão? A gente já leu sobre isso também no estudo, né? Sobre a impureza sexual, né? Aquele estudo que a gente teve, acho que foi o número 12 ou 11. É o que Paulo está falando aqui, ó. A imoralidade, impureza e indecência. Acho que foi esse versículo mesmo que nós estudamos. A idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Amém? Até o 24. Mas o fruto do Espírito é o que, irmão? É amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra estas coisas não existe o que, irmão? Não existe lei.
A gente também falou sobre isso aqui, até a pastora Vera que deu esse estudo, né? Sobre os dons do Espírito, né? Aliás, o fruto do Espírito, né? Que foi justamente isso aqui que a gente leu ali. E até teve aquela perguntinha, né? Qual de vocês aí, né, está manifestando o dom, ou que precisa, né? Como que diz? Vamos dizer, aprimorar esse dom, né? Está faltando, né? A gente até falou algumas coisas aqui. 25 e 24. O que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, juntamente com suas paixões e desejos. Amém? Então, conforme Gálatas 16, 24, o Espírito Santo é que nos ajuda a termos uma vida santificada. E conforme Efésios 5, 18, e não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? 5,18. Tem muitas versões que falam não vos embriagueis com o vinho, né, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? 4. Atos 1,8, irmão. Atos 1,8 diz que o Espírito Santo nos dá poder de sermos o que, irmãos? Conforme Atos 1,8 diz assim, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e confins da terra. Amém? Então, para a gente responder essa pergunta aqui, o Espírito Santo nos dá poder para quê, irmãos? Para nós sermos o que? Testemunhas. Amém? 5. Como é que nós podemos receber o batismo no Espírito Santo? Como que a gente pode, irmãos? Ninguém arrisca responder aí. Como que a gente pode receber o batismo do Espírito Santo? Conforme Lucas 11, 13, a resposta vai estar aqui, Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que obedirem. Ou seja, irmão, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Conforme está falando aqui a pergunta, é só você pedir. Amém? Tem até o apóstolo Luiz Hermínio fala, né, que algumas pessoas falam que o Espírito Santo, ele mesmo dá esse exemplo, né, falando que quando ele se converteu, ele queria muito ser batizado pelo Espírito Santo, e as pessoas vinham ensinar ele, olha, você tem que jejuar, ele ia jejuar, olha, você tem que ir lá no monte, ele ia no monte, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e ele fez de tudo, irmão. E ele não foi batizado pelo Espírito Santo. E aí diz que um belo dia ele estava orando, estava buscando a presença, e daqui a pouco começou a falar em línguas. Ou seja, ele dá esse ensinamento de o quê, irmão? O Espírito Santo, ele não vem porque a gente precisa ser bom, ele vem porque a gente precisa, não porque nós precisamos buscar ser perfeitos. Aí sim, se for perfeito, então o Espírito Santo vem e batiza. Então a religião nos ensina o quê? Que a gente tem que jejuar, tem que orar, tem que ir para o monte. Ou seja, você tem que fazer algo para você receber. Mas é justamente o contrário. O Espírito Santo ele vem porque nós precisamos. Então por isso que fala que a gente precisa pedir. É só quem quer realmente para ser batizado com o Espírito Santo. Amém? 6, irmãos. O Pai e Jesus vem em nós através de quem, irmãos? Espírito Santo, amém? Romanos 8 vai responder isso para nós. Romanos 8, 16. O Pai e Jesus vivem em nós através do Espírito Santo. Isto quer dizer que o Espírito Santo também é o que, irmãos? Também é Deus. Amém? Romanos 8, 16 diz: o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que nós somos, de que somos filhos de Deus. Efésios 2, 22.
no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Amém? Alguma dúvida, irmãos, até aqui? Está em jogo? Número 7. Em Atos, do 5 ao 3. O apóstolo Pedro afirma que o Espírito Santo é quem, irmãos? Conforme a gente já passou aí umas perguntas para trás, irmão. O apóstolo Pedro afirma que o Espírito Santo é quem, irmão? É Deus, amém? Atos 5, do versos 3 e 4. Vamos ver o que diz. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com sua parte do valor terreno? Enquanto possuías, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Até aqui, irmãos. Então, o Espírito Santo, ele é quem? Ele é Deus. Porque o próprio Espírito Santo estava nele, né, já testificando ali. Então, você não mentiu para ninguém, você mentiu para o próprio Deus. Né, porque o Espírito Santo está ali e testifica de tudo aquilo que a gente ouve, vê e fala. Amém? 1 Coríntios 2, verso 10 e 11. 1 Coríntios 2, 10 e 11. A Bíblia afirma que o Espírito Santo conhece todas as coisas, qualidade atribuída somente a Deus. Só Deus é o que, irmão? Onisciente, amém? Amém. Deixa eu ler aqui. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Amém? Então, irmãos, a Trindade, conforme a gente estudou aqui, não tem como falar que Jesus não é Deus, nem o Espírito Santo é Deus, nem Deus é Deus. Todos são um só Deus, amém? Mas cada um tem a sua personalidade, né? São três pessoas com funções diferentes, né? Cada um tem a sua função, mas todos são um único Deus, onisciente, onipotente e onipresente, né? Conforme a irmã estava falando para nós aqui, eles não creem que Jesus tem todo o poder, né? Mas o próprio Jesus testificou isso, né? Deus, o Pai me concedeu o poder do céu e na terra, né? Então ele tem todo o poder. E como o Espírito Santo a gente estudou aqui também, a mesma coisa. Está falando que o Espírito Santo ele é Deus. E ele não é só apenas uma força, mas ele é uma pessoa. Porque ele intercede, ele é quem nos ajuda na nossa fraqueza, é ele quem nos leva a ter uma vida consagrada, a ter uma vida sem pecados. Né? Mas a gente precisa dele, irmão. Não tem como a gente ser algo sem o Espírito Santo. Né? E tem já está dando a hora, mas acho que nem dá para falar mais alguma coisa sobre isso. Mas tem muita coisa para poder estar falando ainda também sobre Trindade, né? Sobre, um estudo acho que resumido. Mas alguém tem alguma pergunta, irmão? Alguma dúvida? Vai, Diogo? Seria bom colocar um exemplo que eu sempre dou para o pessoal quando fala do Espírito Santo sobre a água. Porque verdade. A água no estado sólido, ela significa Deus, né? O líquido para lavar Jesus, os três estados gasoso, né? O Espírito Santo. É uma explicação muito fácil para quem pode estar ensinando, né? Porque a água não deixou de ser água, esses três estados. Ela continua sendo água, mas ela age de formas diferentes. Verdade. Ela consiste de três coisas numa só. Uhum. Interessante é que tem um estudo chamado triocintose. E nesse estudo ele elabora tudo na biologia, tudo que é física, química, a existência de Deus, porque sem a triocintose não existe nada, ou todas as coisas são formadas por três,
E significa que o DNA de Deus está nessas coisas, e a Trindade prova isso. Então, começar por nós, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, assim, desde a molécula, né, do átomo, nêutrons, prótons, elétrons, a Terra, por exemplo, terceiro planeta, a formação Terra, Lua e Sol, sem nada que, se for 3 corrente elétrica, sem imaginar a explosão, nada funciona. Então isso, a própria ciência, a própria biologia, através do estudo da triocintose, prova que é a existência de Deus, ou seja, o DNA de Deus está em todas as coisas. Está em todas as coisas. Eu já vi isso daí também. Tremendo. É tremendo isso daí. Né? Na própria ciência a gente vê a presença de 3 coisas, né? 3 unidades. Até uma cadeira, para parar em pé tem que ter 3 pés. Se tiver 2 não fica em pé. Então é sugoi mesmo. Né? Se os irmãos puderem entrar em algum estudo que fala sobre isso, né? Então é tremendo mesmo. A gente, pela própria ciência, a gente identifica que Deus está em tudo, né? Como o próprio pastor acabou de falar para a gente aqui. Amém? Então, se os irmãos quiserem ter um estudo mais profundo disso daí, na ciência tem muita coisa, para a gente poder estar aprendendo sobre isso. Na música também tem, né, pastor? São 3 elementos também na música, né? É sugoi mesmo, tremendo. Amém, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Né, Jô? Esteja à vontade para estar falando alguma coisa, algum comentário, se não quiser alguma dúvida, né? Os irmãos têm ali, pode estar tendo oportunidade a mim. Amém? Jô? Deu pitaí, né? 1 hora certinho. Vamos estar ensinando então, irmãos? Se vocês entrarem, eu te dar pro ano também. Verdade. Amém, queridos? Vamos encerrar então. Pastor, ora por nós aqui então, para que a gente está encerrando. Aproveitar que o pastor está aí, vamos fazer ele trabalhar mais um pouquinho.